Muito bem, meus amigos. Estamos no ar no episódio número 2 do nosso iCast, o podcast voltado à inovação. Hoje estamos aqui da nossa equipe com o Luiz, com o Afonso, eu, Carlos Salinas e o nosso convidado, o Diego Chierigini, que ele é que é diretor executivo do Inaitec. Já vamos conversar com ele, mas antes de dar a palavra, vamos dar as boas-vindas ao nosso time aqui. Luiz, boa Olá, noite. pessoal. Aqui é o Luiz. Para quem não me conhece, eu já tenho uma empresa de consultoria no ramo de inovação e eu também tenho um time de poker. Tenho história como jogador profissional e a gente seleciona jogadores, ensina eles, banca eles. A gente tem essa comunidade virtual aí nesse mercado. Afonso, boa noite. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Afonso, eu trabalho com segurança digital na Level 2 e também sou consultor de segurança das horas vagas e instrutor de cursos para jovens aí que se interessam pelo assunto. É isso. Muito bem, aqui o Carlos Salinas, CEO da Varejo UAU, e que entre esse time aqui resolvemos montar então esse nosso podcast para falar sobre inovação, o que tem de bom, o que tem de ruim, que falta, que oportunidades tem. E hoje então, Diego, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para conversar sobre os temas vinculados à inovação. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui participando do podcast, poder estar ajudando aí o nosso ecossistema também de inovação e estar disseminando aí um pouco de conhecimento. E o que eu puder ajudar aí, estou disponível para todo mundo. Como o Salinas falou, sou diretor executivo do Inaitec, já estou à frente desse cargo já há 4 anos no Inaitec. Já é bastante tempo e a gente conseguiu produzir, já evoluir, logicamente não sozinho, mas sempre com parcerias e apoio de todo mundo. Ali o nosso instituto e o nosso ecossistema de Palhoça aí, que está cada vez mais sendo conhecido no mercado nacional. Muito bem. Hoje o assunto é justamente sobre ecossistemas, né? Quanto que existe de mitos, quanto que são verdades e quantas coisas se falam e quantas coisas se realizam, né? Antes de começar, Diego, conta um pouco da tua história, como foi a tua chegada ao Inaitec, da onde que surgiu e como que foi a caminhada até hoje. Bom, eu entrei no Inaitec em 2014, eu estava numa viagem de férias, recebi um telefonema e era o convite. Estava iniciando a viagem, eu ia voltar, era uma viagem de 30 dias, então eu falei para Tamiko, que era a gestora na época do Inaitec, olha, aceito o cargo, mas eu posso assumir só daqui a 30 dias, porque realmente eu tô fora, tô em viagem e preciso desse tempo para conseguir chegar na Pedra Branca e no Inaitec. Como que eu cheguei lá e por que ligaram para mim, né, no caso? Logicamente, eu estou envolvido com o meio de inovação desde que nasci. Meu pai trabalha, é um dos fundadores do Celta, que é a primeira incubadora do Brasil. Então, eu estou vinculado a esse meio, mesmo sem saber e sem querer, talvez desde da infância, eu estou vinculado nesse meio de incubadoras, ecossistema de inovação. Então, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando e conhecendo isso, né? E consequentemente, fui convidado para o Inaitec e comecei a seguir trilhar um caminho do Inaitec. Na época, o Instituto já tinha 4 anos, ele foi fundado em 2010. Ele estava no seu 4º ano, tinha acabado de ir para o prédio onde fica até hoje, né? Na época, o prédio tinha, acho que 1 ano, alguma coisa assim. E a partir dali a gente começou a trilhar vários caminhos em conjunto com as outras entidades, com as empresas que já tinham no município, principalmente também tentando atrair novas empresas para o município, o bairro Pedra Branca, para que a gente pudesse criar e desenvolver esse ecossistema, né? É um trabalho árduo, mas que vem trazendo bons resultados. A gente consegue ver por alguns números, número de empresas vinda para o município,
empresas focadas no segmento de inovação que estão no município, então é bem legal ver esses números. E ano após ano a gente vem criando novos programas, né? O Instituto, ele não é somente uma incubadora, a incubadora é um dos programas que a gente toca, mas a gente tem principalmente uma questão de desenvolvimento regional do nosso ecossistema, então tem projetos específicos, eles vão variando de acordo com o tempo, né, e também com a quantidade de recursos que a gente tem, mas a gente vem, digamos assim, a nossa jornada. Já tive uma startup lá em 2010, já ganhei recurso de edital, já abri a startup, já vendi a startup, já fechei alguns negócios também, meus e de outros, que eu dizia que não tem viabilidade esse teu negócio, então vamos fechar, porque está dentro da incubadora. Então, a gente está aí nessa... Eu digo que eu estou há 30 anos na jornada da inovação, que é a minha idade, porque eu nasci dentro de uma incubadora, então já é bastante tempo, né? Ô, Diego, conta um pouquinho mais sobre a tua empresa, cara, que tu abriu, fechou, mas qual que era o propósito, qual que era a ideia, o que ela... Bom, eu tenho... Uma das minhas formações é engenharia de aquicultura, né? Quando eu estava, acho que na quinta fase ou quarta fase do curso na Federal, na UFSC, aqui em Florianópolis, tinha um programa no estado, ainda tem, ele até mudou de novo, mas se chamava Sinapse da Inovação. Então, basicamente, era um programa onde tu escrevia uma ideia e, se essa ideia fosse contemplada, tu ganhava um recurso financeiro para abrir a empresa e executar o projeto, né? Devido à minha formação, a gente criou um sistema de recirculação de água, tratamento de água, aquecimento de água para a criação de peixes. Então, o foco era tu conseguir criar peixe onde não se obtinha água, porque tu realmente tu recirculava, tu tinha uma perda mais pela evaporação, tu não tinha perda de sistema, então todo o sistema usava filtro biológico, filtro mecânico, logicamente, aquecimento por energia solar, principalmente para a região sul do Brasil, onde o nosso inverno é um pouco mais rigoroso. Tu aquecer a água com eletricidade inviabiliza vários projetos. Então, a gente pegou várias tecnologias de áreas distintas e compilou em um único projeto, onde a gente conseguiu desenvolver um sistema. Nosso sistema tinha mais ou menos de volume uns 30 mil litros de água e cultivava ali várias espécies de peixe. Vendemos tecnologia do sistema, implantamos em algumas unidades de produção, né? A gente não se considerava produtor de peixe, mas sim produtor da tecnologia, né? O nosso objetivo era vender serviço e o próprio sistema. E com o passar do tempo, a gente vendeu a empresa para um outro grupo de jovens também, que era da mesma graduação que a minha, e daí eu vendi a startup e toquei o rumo. Eu acho que logo em seguida eu entrei no Inaitec, mais ou menos, e foi um processo bem interessante. Assim, acho que todo mundo deve, principalmente que trabalha na área de inovação, por menor que seja o tempo, mas deve abrir a sua empresa, quebrar a sua empresa, seguir para outros negócios. Já fiz outros negócios também, daí não tão voltado com inovação e tecnologia, mas produção mesmo era um negócio, né? Não necessariamente na área de tecnologia. Mas isso é bom, que vai dando bagagem para a gente entender e avaliar até outros negócios que estão aí no meio. E o que eu falo isso é uma interpretação minha, né? Logicamente que um negócio bom ajuda, mas o empreendedor, ele é 80%, digamos assim. Tu pode ter um negócio bom, um empreendedor ruim, certamente essa empresa ela não vai muito para frente, né? E são skills também, né? Tipo, pegando o caso da minha startup, já que tu perguntou, todos os sócios tinham a mesma formação. Todos eram engenheiros técnicos da mesma área. Então, digamos assim, por que o negócio não foi para frente? Ninguém sabia vender. Essa era a verdade. Então, o motor da empresa faltava. Tecnicamente, ela era muito boa. Nosso sistema funcionava perfeito. Não tinha problema de temperatura, qualidade de água, não tinha nada disso.
mas o motor da empresa não existia, porque eram todos técnicos, né? E até uma das coisas que a gente fez, o negócio passar para frente, foi um pouco disso. O outro grupo tinha um perfil um pouco mais, digamos assim, mais comercial, eles eram técnicos também, e todo também tem um tempo de maturação, né? Os sócios ali, a gente já ficamos 3 anos à frente da empresa, já um pouco cansado do negócio, ele se pagava, mas lucro ele não dava. Isso é uma outra interpretação que a gente tem que ter também, né? Quanto que eu receberia no mercado e quanto que a empresa me paga. Se ela não te paga o que tu recebia no mercado, ela não tem viabilidade. Pode ser que no início isso tu aceite, mas tem um tempo para que tu possa crescer e a empresa tem que te pagar o mínimo que o mercado pagava, né? Digamos assim, e na verdade tem que ser mais, porque tu tem que tirar lucro, tu vai ter o teu salário e tu vai tirar lucro da empresa ainda. Isso não aconteceu e a gente passou. É toda questão de projeção e custo de oportunidade, né? Quando tu tá fazendo uma coisa, você está indisponível para fazer novas coisas que podem ser melhores, mais rápidas, mais lucrativas. Tipo, exatamente. Às vezes até um trabalho convencional. Uma coisa que eu achei relevante é que tu mencionou sobre a parte da multidisciplinaridade das equipes, né? O quanto isso é importante, né? Porque, de fato, se você tem 10 pessoas na equipe e todo mundo faz a mesma coisa, é como se você tivesse uma só. Uma só. E até, além de ter trocas, né? A maneira de pensar, quando vem todo mundo de uma mesma formação, principalmente se for de uma mesma universidade, como era o meu caso, né? Todos eram formados na mesma universidade, tiveram os mesmos professores, com poucas diferenças. Então, tu tem um modo de pensar daquele grupo muito parecido, né? Então, a tua chance de pensar fora da caixa e ter alguma evolução técnica em outras áreas da empresa, que não seja a especialidade dela, ela fica muito restrita, e daí tu sempre vai estar precisando ou contratar uma empresa, ou contratar um outro profissional que seja capacitado, mas tu acaba, lógico, as pessoas podem evoluir, podem se capacitar e melhorar, né? Mas todo mundo tem uma base padrão que se sente mais confortável. Não adianta, tem gente que tem uma aptidão muito maior para a área comercial, para a área de suporte ao cliente do que outros, tem gente que tem mais para a área de negócio, então tu tem que ter um time mesclado. Pode até ser todo mundo da mesma área, mas as características de cada um tem que ser diferente. Se forem de áreas diferentes, eu considero melhor ainda, né? Que daí, então, tu tem várias opiniões, várias formas de pensar, e a chance de tu conseguir crescer o projeto é muito maior, né? Até porque quando a gente fala dessa parte de empreender, né? A gente sempre vê os cases de sucesso das pessoas, né? O Jeff Bezos, o Elon Musk, toda essa galera que faz chover hoje em dia, né? Mas não é tanto falado quantas vezes os caras deram errado, quantos projetos eles fizeram, quanto tempo eles se ferraram lá até o negócio engrenar. Porque o crescimento dessa área do empreendedorismo, claro, quando bem gerido, né, feito na área certa, a gente consegue muitas vezes um crescimento exponencial, né, no tamanho de mercado, no lucratividade da empresa, mas até você ligar aquela faíscazinha do exponencial, às vezes demora, 3 relaunches da mesma plataforma, assim. Acho que teve um caso de não sei qual startup recente, mas eles fizeram o grande lançamento da empresa, ninguém viu, não deu coisa. Eles meio que demorou um tempo, fizeram o grande lançamento, mas como ninguém tinha visto o primeiro, né? Só no terceiro grande lançamento que o negócio foi, assim, mas até então eles tiveram que lançar a mesma coisa 3 vezes até o pessoal vir. Entender e ver. E cada vez que tu lança é um aprendizado, né? Lancei, não deu certo, ajusta algumas coisas, vai lançando e vai melhorando. Por isso que a gente precisa dessas etapas. Quase todo grande empreendedor tem um grande fracasso também. Não necessariamente isso é 100% correlacionado, né? Tem pessoas que realmente já no primeiro negócio acertaram e conseguiram. Mas se a gente pegar mesmo o Elon Musk, alguns projetos dele não deram certos, né? Se tu pegar nesses negócios de sucesso, ele chegou a estar há meses de quebrar. O Elon Musk, acho que no SpaceX, ele teve o último teste que deu certo, foi o primeiro que deu certo mesmo, assim.
Assim, era o último. Tudo que ele tinha para conseguir de grana, tal, já tinha dado até ali, se não desse, quebrou a empresa. A Tesla, isso é importante também, né? 3 meses antes de dar o boom. Pode falar. Vai, a Tesla, 3 meses antes de dar o boom, ele estava lá procurando o dono acho que o pessoal da Apple, para ver se a Apple queria comprar a Tesla dele, sabe? Porque assim, cara, não vai dar, então eu vou vender antes de... Então, assim, até as coisas que dão certo, às vezes, ficam muito perto de dar muito errado. E às vezes essa história que está sendo mega sucesso hoje podia ser um mega fracasso, assim, por questão de um pouquinho mais de persistência, um pouquinho de sorte, às vezes, né? A gente brinca da sorte, pô, o cara deu sorte, fez a coisa, deu certo, mas essa sorte ela só acontece quando você está exposto a ela. Se você não está tentando empreender, por exemplo, você não vai ter a sorte do teu negócio dar certo e virar mega milionário, porque tu não está empreendendo. Então, a chance acontece só quando você está lá para acontecer, quando você faz uma parte também. Eu digo, não é nem que está lá, eu acho que tem várias pessoas que estão à frente da sorte, mas tu não está preparado para ela, então ela vem, ela passa na tua frente, ela vai embora e tu nem viu que era o teu momento de sorte, né? É tipo, vamos lá, ali quando tu falou também do Elon Musk, que era o último teste, isso eu também acho que é muito importante, a gente ter métricas que a gente consiga, logicamente, se é uma métrica que a gente vai ter que medir, né? Mas e que tu não boicote essas tuas métricas, né? Se tu falou que eram 3 testes e o terceiro era o último, porque daí tu viu que não tinha viabilidade, se não desse certo, o correto seria realmente ele encerrar aquela ideia e partir para uma próxima. O que a gente percebe, principalmente nos empreendedores, é essa dificuldade de aceitar que o negócio não tem viabilidade. Então, fica postergando aquilo e tenta de novo, e daí tu perde um tempão da tua vida, às vezes, num negócio que realmente não tem viabilidade, que foi muito romantizado, né? Ou desiste ou pivota a ideia, né? Exatamente. O negócio... Eu não gosto nem de, tem que errar rápido, não é isso. Acho que tu tem um tempo para tudo e para cada ideia que tu tem, ela tem o seu tempo de maturidade. Mas tu tem que ter critérios muito claros para saber a hora de, tipo, realmente não deu certo, a gente tentou tudo que poderia fazer e ela não foi para frente, né? Mas às vezes você está com um produto, um serviço sensacional e só está no mercado errado, né? Só tá colocando no nicho errado ali, o negócio é só migrar o nicho que você começa a dar certo. E até voltando um pouco, linkando com a nosso primeiro debate ali, por isso que às vezes é importante tu ter pessoas bem diferentes, né? Porque às vezes tu enxerga aquela tua solução só para aquele nicho, daí chega um cara de outra área, pô, mas isso é maravilhoso na minha área, e daí tu consegue engrenar. Então, quando tu tá trabalhando sempre, e sempre tentar trazer pessoas de fora para testar, para ver a tua ideia, comentar, principalmente pessoas críticas, mesmo o amigo, ele não é bom, né? O amigo, pô, perfeito, bateu, tu compra, compro. Daí bota dinheiro, ele não compra, mas ele, pô, poderia ter te falado lá atrás que não iria comprar. Então, acho que isso é importante, a gente trazer gente diferente, de áreas temáticas, às vezes que totalmente fora do padrão, para conseguir avaliar o negócio, até mesmo indicar um novo caminho para o negócio, né? Mas um detalhe só. Quando que essa característica dessa insistência, ela deixa de ser uma qualidade? Porque inicialmente você tem que persistir, você tem que perseverar, tal. Tem um desafio, não, eu não vou desistir. Mas quando que é o momento de isso começou a virar, sei lá, não é mais perseverança, começa a ser tipo, faltou a palavra agora, mas quando a pessoa não quer mudar de ideia. Né? Teimosia. Quando isso deixa de ser perseverança e vira teimosia. Porque tem um detalhe ali, uma linha bem tênue entre um e outro. Eu acho assim, né? Tu criou um plano, tu foi lá, fez um projeto, tu avaliou que em 6 meses tu ia conseguir concretizar. Principalmente, vamos pegar uma ideia que recém iniciou. Certamente esse plano está furado, né? Então, tu fez esse primeiro início, tu refez o teu planejamento e tu criou outras métricas, outros indicadores. Se tu faz isso repetidas vezes, daí eu te dizer se é a terceira, se é a quarta, é a quinta, isso vai depender de cada um, e também de cada negócio. Mas tu não pode ficar boicotando essas tuas métricas, né? Se tu falou que no final do ano tinha que faturar
100, tu chegou lá, faturou 10, e daí tu começa normalmente a colocar, não, mas a culpa foi porque foi a pandemia, a culpa foi, o mercado do segmento esse ano deu uma baixada. Então, tu começa a achar um monte de desculpa para te conseguir continuar nessa ideia. Quando tu começa a fazer isso, tu já perdeu o tempo, na verdade, né? Tu já tá perdendo tempo. Já deverias ter seguido para outra, digamos assim. Nesse Mas ponto... Opa! Pode falar, Salina. Não, nesse ponto, Diego, o papel do ecossistema, até queria que tu falasse um pouquinho dos números, né, do ecossistema Palhoça, porque Palhoça, para quem assiste de fora e tal, tradicionalmente estou falando de 5, 10 anos atrás, no máximo. A última coisa que a gente pensava quando falava em Palhoça era em inovação. Era uma cidade vinculada ao comércio, alguma que outra indústria, coisa mais familiar e tal, e alguma praia, mas nada de inovação. E a inovação começou praticamente com o trabalho do Neitec e hoje é um ecossistema. Como que está hoje esse ecossistema de Palhoça, vendo assim de cima, né? Até ele está numa fase de mudança bem forte. Até a pandemia, logicamente, ela é super negativa, mas ela também, nesses pontos de mudanças e de oportunidades, ela acaba ajudando, né? Quase sempre depois de uma crise é que tu tem algumas melhorias, né? Isso a história já nos diz. A gente pode pegar qualquer grande guerra, qualquer outra pandemia que teve no mundo, sempre tem uma evolução. E no nosso caso, ali no município Pedra Branca e na Palhoça como um todo, não é diferente. A gente teve vários negócios, sim, que fecharam, mas hoje a gente vê muita procura, porque gente querendo estabelecer, querendo participar do ecossistema, gente de fora, outros municípios vindo nos visitar, tentar conhecer. O que às vezes... Por exemplo, a gente tem alguns cases dentro da própria Pedra Branca ali, de produtos que são reconhecidos a nível mundial. Muitas vezes a gente não sabe, mas alguns deles já são antigos, tem mais de 20, 25 anos no mercado que estão dentro do município. É muito uma forma que o município também se posicionava, né? Eu acho que o município... Talvez sempre teve empresas inovadoras, mas ele se posicionava como uma cidade dormitório, lógico, numa escala menor, essas empresas vêm crescendo, mas ou dormitório ou do comércio. Então, hoje a gente tem áreas industriais que tem uma infraestrutura melhor para receber essas empresas, mas a gente tem um nível de tecnologia bem grande hoje dentro do nosso parque. A gente tem uma das principais empresas de produção de máquina de corte a laser do mundo. A gente tem, na área de odontologia, também uma das principais empresas, Brasil, com certeza, e hoje exporta para mais de 200 países, fica sediada no próprio município de Palhoça. Na área de cosmético também, várias empresas que às vezes a gente não conhece, a gente passa na frente assim, mas são referências a níveis mundiais que estão produzindo para as principais marcas, principalmente na linha de cosmético vegano, cosmético que não dá alergia. A gente tem bastante empresa no município produzindo nessa área. Na área da saúde também, bem forte, produção de próteses médicas para implantes mesmo, que são com materiais diferenciados, que é referência a nível nacional. Então, isso, cada vez que passa, essas empresas estão buscando mais o município e consequentemente, o nosso ecossistema, por todo o serviço que ele está composto, né? Hoje, um ecossistema não é diferente de antigamente, que a gente tinha as áreas industriais ou o parque tecnológico que ficava afastado da cidade. Hoje, o negócio ele tem que ser muito mais unido, né? A gente não pode ter uma área industrial. Nesse lugar, a gente tem que ter serviço, tem que ter lazer, tem que ter tudo isso. E nós temos projetos no município, e principalmente na Pedra Branca, que começaram a disseminar isso do município. Então, ele vem realmente, ano após ano, crescendo.
Em termos de número, o nosso parque tecnológico, que a gente considera por lei ali que seria o bairro Pedra Branca, hoje o faturamento dele já passa de R$ 1 bilhão, mas assim, passa a passos largos já. Se a gente for pensar que há 10 anos atrás era quase que um pasto, então é um crescimento considerável em 10 anos, né? Então, é realmente referência a nível nacional, América Latina. Então, é bem legal, os números são bem relevantes. Hoje, dentro só do bairro, acho que a gente tem 2.300 CNPJs ativos. Desses, uns 30% a gente consegue considerar que é inovação e tecnologia, né? É um número bem considerável, digamos assim. Ô, Diego, para o futuro, você imagina, assim, é que hoje, se você for pegar, digamos, a Pedra Branca, toda essa região, o bairro, com o externo, né, a Palhoça como um todo, ela tem uma vibe diferente do resto do município, assim. Ela, eu vejo como se fosse uma espécie de ilha, né, no meio da cidade ali. Seja de questão de público-alvo que está lá, empresas que estão lá, se você comparar com o resto da massa é diferente. Você consegue imaginar assim num futuro, né, onde isso vai a tendência de todo esse projeto tudo é continuar crescendo. Mas você consegue imaginar, digamos, essa ilha crescendo, digamos, como uma ilha, ou isso expandindo para o município todo, para a região como um todo, entendeu? Digamos, como que você imagina que vai ser essa expansão do ecossistema? Eu acho que serão núcleos, digamos assim, eu acho que é muito difícil a gente conseguir, que isso seria o ideal, né? Mas que, digamos assim, essa ilha que tu considera o bairro, ela fosse se propagando e conseguisse dominar todo o município de Palhoça. Mas eu acho que vão começar a criar núcleos, e o importante é que esses núcleos estejam criados em redes, né? Então, cada um com suas características, por exemplo, a gente pode criar um núcleo no sul do município que tem afinidade com o que o sul do município oferece, que são inúmeras coisas que a Pedra Branca não oferece, por exemplo. Então, a gente vai ter empresas com mais afinidades para o sul do município do que para a Pedra Branca. E quando a gente tiver isso bem definido, eu acho que a gente consegue evoluir o município de um todo. E daí cada núcleo desse vai fazer um papel de uma ilha num primeiro momento, mas ele vai crescendo e a gente consegue abranger todo o município. Partindo só de um ponto focal, não é que não consiga, mas eu acho que daí a evolução ela é muito mais lenta, né? E vai ficar muito mais direcionada a produtos e a serviços que o bairro pode ali na verdade, não digo privilegiando, mas o que o bairro tem de bom para esse segmento de empresa, né? Tu acaba nichando muito o município. Então, com a criação, e isso está se criando uma política pública para isso hoje a nível municipal, para justamente a gente conseguir descentralizar o máximo possível o município, que cada região tenha suas características, seu ponto de trabalho. Isso digamos assim, isso é política pública, né? Vai ter que mudar plano diretor, tem uma infinidade de coisas para se fazer. Às vezes a gente pensa que é muito simplista, é só abrir uma empresa, vamos pegar um exemplo lá na Pinheira, né? Vamos pegar a Praia da Pinheira, vamos abrir uma empresa lá. Até, eu não sei se pode, mas se a gente olhar no plano diretor, certamente só pode comércio, tu não vai conseguir montar uma indústria, tu não vai conseguir montar, pode até mesmo uma empresa de tecnologia e inovação, o plano diretor lá não permite, é uma área residencial e só pode ter casas. Então, até isso a gente tem que ir evoluindo e leva um tempo, né? E quanto ao Inaitec, qual que é o papel dele dentro desse ecossistema que você comentou? O que hoje... o Inaitec faz, assim, tipo, é aceleradora, é incubadora, tem projeto dentro do município, como que funciona o papel? A gente tem projetos sociais, tá, também, por exemplo, hoje, junto com tanto uma empresa que é incubada no Inaitec, participa do núcleo também, já participou do núcleo, a gente criou um portal que se chama Emprega Palhoça, para justamente tentar
conectar tanto a indústria quanto a mão de obra que a gente tem no município e entender o que é esse gap para gerar empregabilidade para o município. Esse projeto a Prefeitura Municipal participa junto também ativamente. A gente tem um projeto que se chama Crédito Digital. A gente tem um convênio com o BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento aqui do sul do Brasil, com foco que as empresas micro e pequenas empresas tenham acesso a crédito. Hoje, qualquer empresa que esteja regular, que não tenha dívidas aí, não tenha nenhuma CND pendente, ela consegue até R$80 mil sem garantia real, sem a necessidade de garantia real. Então, isso a gente faz, é um trabalho que a gente promove para justamente promover o desenvolvimento econômico do município. A gente tem o nosso programa de incubação, né, que já roda aí há 10 anos, tem bastante cases, até hoje a 15ª empresa que mais contribui para o município em termos de ISS é uma empresa que é incubada no Inaitec, então a gente tem alguns cases relevantes, assim, a nível, principalmente de município. Já tivemos empresas que botaram equipamentos de medição na Antártica, então tem alguns cases que a gente vai se espalhando, e o que eu acho legal, que a grande maioria, e às vezes diferente de algumas outras institutos, incubadoras e projetos, as empresas que o Inaitec trabalha, 80% delas ficam no território. Então, realmente, a gente consegue promover o desenvolvimento regional. Outras incubadoras, a incubadora ela vai lá, ela trabalha com a empresa, quando a empresa está madura, que ela vai começar a gerar crédito, gerar frutos para o município, ela sai, ela vai para outro município, seja por questão de legislação, ou seja por oportunidade. Aqui a gente consegue reter essas empresas, então acho que esse é um trabalho bem legal que a gente acaba fazendo, sabe? Então, hoje até agora está no forno, ainda não está pronto, mas a gente está lançando um edital para captação de novas startups ali para o Inaitec, até um edital bem legal. Durante um período, essas startups não vão pagar nada para ficar no prédio e ter infraestrutura, mentoria. Então, num objetivo tanto de pegar novos empreendedores do município, mas também atrair empreendedores de fora, que isso é muito importante para um ecossistema ser bom e ser maduro e prosperar. A gente tem que atrair pessoas, né? São as pessoas que fazem os negócios, então, de alguma forma, os ecossistemas, eles têm que conseguir captar e tem que captar talentos. Não adianta a gente captar pessoas que não têm essa veia empreendedora. É importante também, porque a gente precisa de mão de obra para trabalhar nas empresas, mas principalmente pessoas talentosas que possam fazer negócios, gerar negócios e conseguir que a gente prospere e cresça, né, o ecossistema. Ô Diego, tu que já trabalha nessa área há bastante tempo, já dá mentoria para um monte de pessoas, a pessoa tem uma ideia nova, e ela quer testar, ela quer, seja de desenvolvimento, o que for, ela tem um conceito novo que ela quer experimentar. Mas assim, tenho sempre uma dúvida da situação de quando você considera que é a hora, digamos, não, eu vou fazer um CNPJ, vou pegar meu alvará, tu acha que quando no processo, porque assim, ela tem uma ideia de um produto, tem que validar esse produto, mas já cria uma empresa logo de cara, porque isso já vai incluir custos, né? Vai incluir um monte de outros pepinos juntos. Então, como que tu acha que é o melhor caminho, assim, nesse processo? Tem casos e casos, né? Mas, assim, de modo geral, é quando fizer a tua primeira venda. Seja ela para o investidor ou seja ela para um cliente final. Daí é o momento de tu abrir o teu CNPJ. A gente tem casos de empresas no Inaitec que foram investidas com um plano de negócio. A empresa não tinha um CNPJ, só um plano de negócio. Logicamente, para receber o dinheiro, ela teve que abrir o CNPJ, na composição está esse investidor. Então, acho que aí é o momento. Quando começar a envolver realmente recurso de terceiros, digamos assim, seja por venda ou por investimento. Daí tem que abrir. Antes disso, tudo sem CNPJ. Não há necessidade, é só tá criando custo para ti mesmo. Né? E às vezes produtos mais triviais, assim, vou dar um exemplo. O cara quer vender, sei lá, brigadeiro.
brigadeiro novo, um novo modelo de brigadeiro, startup de brigadeiro, estou dando um exemplo, tá aqui, onde às vezes o custo de uma venda baixa, por exemplo, ela não vai justificar um gasto com CNPJ, contador, alvará, tô dando um exemplo, todo o caminho, né, do processo legal disso aí. O conceito da primeira venda, digamos, para uma coisa grande, vou vender um carro, uma casa, vai encaixar, porque ela vai suprir todos esses custos. Mas, e nesses outros casos, onde o produto é uma coisa mais... precisa de mais volume, digamos assim. Ela tem engrenar, digamos assim, né? Eu acho que hoje a gente tem várias modalidades de empresa, eu não estou dizendo que é o correto e nem que todas devem caminhar para o MEI, mas a atividade sendo permitida dentro do MEI, tu pode abrir um MEI, digamos assim. Então, tu tem um CNPJ que não tem custo, tu vai pagar R$50 lá, 65, não irrisório, sei exatamente... Né? Então, tu tem um custo irrisório e tu consegue faturar até R$80 mil aí em um ano, R$81 mil. Então, digamos assim, já é um bom começo para te validar. Se tu realmente vendeu... E se a gente está falando de uma startup, se realmente for uma startup, ela é escalonável, ela tem todas as características de startup. Então, ela vai faturar isso muito rápido. Então, logicamente, em pouco tempo, às vezes até mesmo antes de um ano, tu vai ter que transformar essa tua MEI em uma LTDA, uma EL, uma outra empresa. O MEI é uma boa entrada, na realidade, né? Para quem tem... De novo, né, pessoal, acho que o MEI, ele é uma ferramenta que dá para ser usada, mas ele tem algumas limitações. A gente tem que entender se o produto que a gente está oferecendo, que a gente está fazendo, cabe dentro do que o MEI permite. Se não couber, se for fazer uma venda, você tem que, querendo ou não, abrir um CNPJ e daí vai o teu risco. Talvez tu vai ter que arriscar, mas se tu quer ser um empreendedor, lógico, depende, vai da condição financeira de cada um, mas a gente está falando de um contador hoje, tu consegue online a R$80 por mês, também não é um custo exorbitante. Para abrir uma empresa, vai custar aí uns 700 a R$1.000, depende da atividade dela. Então, a gente está falando de um investimento só, logicamente, processual e burocrático, de no máximo uns R$2.000. Se tu quer investir, não é... Novamente, né? Vai da condição de cada um, a gente tem N critérios, né? Dependendo do que for me apresentar, eu vou dizer, não abre porque não vamos seguir, né? Talvez não tão formais, não vou dizer. Mas a gente tem que cuidar, mas tem que cuidar, porque tipo, tem muita gente que, a empresa vai fazer realmente um hardware, não tem nenhum MEI que permita a venda de hardware, sabe? Então, isso tem que cuidar, tem que ter minimamente tá dentro da legalidade, assim, até para não se incomodar depois. Tem que ter um certo critério, e aí onde vem a parte de serviços, né, Diego? O ecossistema, né? Mas o Inaitec é um pedaço desse ecossistema, tem a sua função. Como tu falaste aí, não é só uma incubadora, ele cumpre com vários serviços de conexão com outras coisas. Mas se a gente pensa só Palhoça, né? Que ecossistema e inovação a gente pensa lá no norte, né? Aqui temos ecossistemas importantes, não precisa ser o Silicon Valley e tal, mas cada um com o seu potencial de dar um apoio importantíssimo, decisivo nesse momento inicial da empresa e até não tão inicial, como tu falaste aí, um dos maiores geradores de ISS está incubado hoje, né? Então, como é que funciona essa história? Uma empresa vem, mas que está sugando, entre aspas, do ecossistema como um todo? A gente faz esse papel também de articulação do ecossistema, né? Se a gente for olhar, dentro do município tem várias universidades, a gente tem bastante investidor dentro do município. Então, um dos nossos trabalhos como Inaitec é justamente estar mapeando todo esse ecossistema, né? Então, empresas que possam prestar serviço para outras empresas, conectar, até mesmo no sentido de, às vezes a gente conhece uma empresa grande aí que está necessitando de um serviço.
uma empresa consegue fazer uma parte, a outra consegue fazer outra parte da solução. Então, está conectando isso para promover negócios dentro do município. Isso a gente faz, tá? Uma coisa que até hoje, eu estava em algumas reuniões, a gente verifica, ocasionalmente veio um outro município que a gente chamou para entender como é que era o ecossistema de inovação, legislação de inovação, foi entregue, foi explicado, foi, fantástico, assim, realmente eles têm um mérito muito grande no que eles fizeram nesse município e ele desponta hoje no cenário brasileiro em termos de inovação. Mas se a gente for pegar tudo que ele tem, comparar com a gente tem as legislações, elas são equivalentes, tudo que ele tem dentro do município lá, o nosso também tem. Às vezes a gente tem a mania de achar que o do vizinho sempre é melhor, né? E começa a buscar fora do nosso ecossistema em vez de procurar internamente. Então, tem um pouco disso, né? Essa questão, às vezes, cultural de, não, lá é melhor, lá não. Nos Estados Unidos, o brasileiro tem, de modo geral, os Estados Unidos sempre é superior aos nossos, e não necessariamente, né? Então, tem coisas que sim, tem coisas que não. Então, acho que a gente olhar também, entender, conhecer o nosso ecossistema facilita bastante até para o desenvolvimento dele, né? E nós temos muitos atores e muitos ativos dentro do ecossistema de Palhoça. Eu tava vendo uma coisinha que, quando a gente falou do negócio lá, talvez das ilhas e tal, né? Quando você faz negócio e negócios dentro da própria região, você já está ajudando essa região a se desenvolver. O dinheiro, ele não ele sai daquele lugar. Quando você troca o serviço que você poderia comprar para uma multinacional, para uma empresa local, você está desenvolvendo a região que você está. Então, querendo ou não, isso também vai acabar afetando o índice de desenvolvimento humano, emprego, vai ter menos diferença social e às vezes, a tua região, querendo ou não, vai desenvolver com mais facilidade, né? Então a gente às vezes não pensa, é por isso que o desenvolvimento da região onde você está é muito mais chave do que você pegar, querendo ou não, mandar dinheiro para fora, né? Porque quando você pega serviços de lugares de fora, você está mandando dinheiro para longe de ti. Isso entra um pouco no quesito da economia circular, né? Que tu escolhe, muitas vezes até o produto pode ser um pouco mais caro, mas é melhor tu comprar na tua região para desenvolver a tua região e, consequentemente, ele vai conseguir depois baratear o custo, ou tu vai ter alguns outros benefícios que vale mais tu pagar mais, porque tu está próximo, se precisar reclamar, tu tem algumas coisas que vão te ajudar. Mas, logicamente, eu acho que isso, às vezes, é muito bonito, né? É muito utópico, mas se a gente não tiver não adianta, a gente tem que ter produtos competitivos, preços competitivos, para que a gente consiga fazer isso. Se for mais barato trazer um produto da China e eu conseguir ter uma margem de lucro melhor, cara, dificilmente alguém vai escolher um produto. Se a gente estiver falando aí de uma margem considerável, todo mundo vai optar por comprar da China porque é mais barato e vai beneficiar o teu negócio, né? Então, acho que e até mesmo por estar dentro do ecossistema e ter esse relacionamento, vale chamar o cara lá, eu estou comprando da China porque custa 20% a menos do que o teu produto. Essa é a tua última, tu consegue equiparar os preços, eu prefiro o teu, mas o preço tá fora, né? Então, a gente tem que também ter esse... E até é importante, essa crítica interna, eu acho que é muito importante para que a gente possa evoluir, né? Então, um ajudar o outro até nesse sentido, de criticar construtivamente, né? E na hora do vamos ver, assim, Diego, tu tem sentido, principalmente com o momento da crise, em que foi bastante estimulado, pelo menos nas intenções, nos discursos, compre local, apoie aquele que está do seu lado e tal. Mas na hora do vamos ver, como que tu notou está acontecendo essa aproximação com maior interesse? Estão fechando mais negócios entre o ecossistema? Como que está isso na prática? Tem que estar preparado. Né? Hoje o comércio virou muito online, então não adianta, compre local, mas tu tem que estar online para o cara conseguir acessar a tua loja online, comprar de forma simples. Se não for mais... vamos lá, é uma matriz decisória, né? Eu vou comprar local, porque
o produto é melhor, ou porque eu vou ter uma entrega melhor, ou porque vai ser mais rápido a entrega. Se tu não tiver nada disso, acho que daí é romantismo, né? Não vai se comprar local, não adianta. Talvez alguns tipos de produto, né? Vamos ir para talvez a restaurantes, tu tente privilegiar o do teu bairro para justamente manter aquele serviço, mas numa área de inovação e tecnologia, eu acho isso muito pouco provável, porque a gente É vai que comprar online, vai vender online. até nesse discurso é uma inversão de sentido, né? Porque um Uhum. negócio, uma loja, por exemplo, ela tem um propósito de atender o cliente, de encantar o Uhum. cliente, né? De trazer um serviço e tal. A razão de existir é essa. Se a razão se inverte, se o cliente tem que Sim. garantir a subsistência do negócio, aí perdeu o sentido do negócio existir, né? Eu acho que sim, acho que dá para ajudar, mas cara, é Não pode ser só comodidade, não isso, né? adianta. A gente vai pelo que o ser humano, de modo geral, vai pelo que é mais cômodo. Se for mais cômodo eu comprar num site que tem uma interface melhor e o cara tá em São Paulo, e tu no daqui tu não conseguiu, tu foi comprar, travou o site, tu até tentou, tu deu a chance, mas tu foi lá e tu não conseguiu, tu vai pelo mais cômodo. Isso não, a gente acreditar que só isso vai fortalecer a nossa empresa, eu acho que é loucura, assim, É utopia, né? E tu é, viu né, no ecossistema de Palhoça, perto do Inaitec, uma história que se deu bem, parece que é até ruim, mas conseguiu sobressair dentro enfim, da crise que houve com o Covid e a, tudo isso? a gente teve algumas empresas incubadas ali no Inaitec, principalmente as que já tinham um mercado online mais desenvolvido, de modo geral, todas cresceram, com raras exceções. Então, mas não focado no comércio local, esse não foi a estratégia, foi realmente para venda online de forma estruturada, com indicadores, com processos bem definidos, até pontos de crescimento, e várias cresceram, assim, agora, empresas que era muito venda física, venda em loja, essas realmente sofreram e não estavam estruturadas para venda online. E daí, quando tu vai se estruturar, já tem um que está estruturado, então tu já começa lá atrás e acaba caindo faturamento. A gente tem um caso de uma cervejaria que fica dentro da Pedra Branca e daí tem negócios também, né? Uma cervejaria foi altamente impactada pela crise, né? Então, e o pior, qual que é o cenário dele? 40% dos clientes fecharam. Não é que deixaram de comprar, os caras fecharam porque eram bares, eram casa de eventos. Então, como que tu faz uma retomada de uma empresa dessa? E o negócio deles era porta a porta, realmente a moda meio antiga, liga para o bar, vende para o bar, entrega no bar, ou para a casa de evento, né, o cliente dele. Então, aí ele vai ter um trabalho, vai voltar, uma hora isso vai melhorar, até está começando a se estruturar, teve que mudar o produto, vendia só chopp, começou a produzir garrafa, mas tu tá atrás, né? Tu já tá atrás. Tem gente que já produz garrafa, tem gente que já está vendendo, já está no mercado, por exemplo, o foco dele não era venda em mercado. Pode ver várias cervejas que a gente comprava aqui na área que eram artesanais, que tu via em bares e restaurantes, tu pouco achava em mercado, a grande maioria teve estrutura, capacidade produtiva para conseguir entregar no mercado, para conseguir fazer com que minimamente a produção girasse, né? Mas estavam preparados para isso, né? Tu observa que nessa história, pode ser a cervejaria ou outra, o fato de haver uma concepção de ecossistema, que eu sei que Inaitec respira isso, na verdade todo o bairro Pedra Branca respira Uhum. bem isso, né? É, mas o meu sentimento, não sei se reflete a verdade e tal, é que houve pouca interação assim de busca de soluções
em conjunto. Houveram movimentos assim isolados, mas de fato pouca parceria surgindo desse momento. É isso mesmo ou teve alguma outra coisa que eu não percebi? Não, a maioria, olha, tenta solucionar seu problema de forma isolada. A gente, Isolada, né? como incubador, a gente tenta criar essas soluções em conjunto. Ó, a outra empresa fez essa ação e conseguiu crescer, conversa. Então, a gente tem esse papel de tentar conectar um pouco para que o desenvolvimento seja mais rápido. Mas, infelizmente, tanto é que a grande maioria de planos de negócio ou ideias que a gente recebe é desenvolvimento de algum software que já existe, né? Tipo, a gente vai lá olhar, o software já existe. Então, para que tu vai desenvolver se já existe? O ser humano, a gente é muito egocêntrico, né? Então, tenta resolver tudo sozinho. E, às vezes, até num momento de crise, em vez de o correto seria tu se abrir para captar soluções de fora, né? Tu se fecha mais ainda e tenta resolver o problema sozinho, por defesa ou às vezes por vergonha, alguma coisa, vai de cada um, mas de modo geral o ser humano num momento mais de dificuldade ele acaba se fechando, né? Então, consequentemente, a empresa se fecha também e as soluções não vêm, digamos assim. É que eu acho que você pedir ajuda inclui você admitir que não está conseguindo, né? Que você de alguma É, forma. E eu acho que pro ego, você. Pô, talvez o meu até aqui deu, agora que eu não sei mais o que fazer. Admitir que não sabe, que não conseguiu, cara, eu acho que dói muito para muita gente. Eu acho que quanto mais ela tem o ego e fala, mais difícil é chegar nesse ponto. Então, mas aí é o ponto onde a própria pessoa começa a se sabotar, né? sim. Por não É, querer admitir que talvez alguém possa ter uma visão que ela não tem. A gente teve um caso no nosso ecossistema aí que era uma empresa super promissora, tá? Mas assim, a nível até essa semana saiu em jornais empresas do mesmo segmento que foram compradas por multinacionais, por bastante dinheiro, e o segmento elas nasceram quase que juntas, essas empresas. E o principal problema foi esse, assim, ego do gestor. Ele não era, ele sabia fazer tudo, ele queria fazer tudo, e quando na verdade ele tinha uma boa, a principal característica deles era de desenvolvimento de produto e não de comercialização. Então, e ele se desmotivava muito rápido pelo que ele estava desenvolvendo também, tipo, ele tinha uma capacidade de desenvolvimento muito boa, só que ele nunca chegava no 100%, assim, sabe? Ele chegava até o 95%, daí ele desanimava e ia para outro produto, desanimava e ia para outro produto. E o que aconteceu é que a empresa, ela recebeu bastante recurso, teve bastante oportunidades, mas ela não colocou um produto confiável no mercado por falta de planejamento, de entender, isso eu não consigo desenvolver, vou numa universidade, vou trazer um outro analista, um outro desenvolvedor para me auxiliar nesse processo e quebrou o negócio, simplesmente quebrou e essa semana, como eu falei, eu recebi do mesmo segmento sendo comprado assim, mas por uma infinidade de dinheiro, daí dá pena assim, porque realmente para nós seria um grande case assim do nosso ecossistema, assim, realmente tecnologia de ponta, assim, diferenciado a nível mundial, mas o gestor daquele ambiente e nós como ecossistema, incubadora, amigo, parente, a gente consegue ir até um ponto, né? O dono da empresa que vai definir o próximo passo. Ô, E Diego, mesmo com aconselhamentos, às vezes as pessoas não tomam o passo correto, eles vão no caminho contrário, né? tu mencionou antes que você viu aqui, 80% de uma empresa dar certo é o gestor. Talvez até Sim. mais. Às vezes até mais que o projeto, a ideia. Mas esses gestores que dão errado, eles têm alguns defeitos-chave, digamos assim. Tu conseguiria, mencionar alguns que você acha que são, esses defeitos aqui, ó, até para às vezes alguém que está querendo empreender ou que já tem uma empresa,
será que eu não tenho isso? Será que eu não posso melhorar nisso será que isso não vai isso não está me puxando, entendeu? Tem várias variáveis aí, mas vamos pegar uma até da que a gente estava falando. Pessoas que se fecham demais, tipo, eu não vou te contar a minha ideia porque tu vai copiar a minha ideia. My precious. Esses aí já são os primeiros, certamente o produto não vai evoluir, né? Lógico, vai ter ali uma porcentagem que vai conseguir evoluir sozinho e vai conseguir fazer. Mas esse é um perfil de pessoas que é muito, muito fechado, e quando tu não compartilha, como que tu vai vender o teu produto sem dizer o que tu faz? É muito difícil, né? Eu já tive casos dentro da incubadora, eu preciso que tu assine um NDA porque eu produzo tal coisa. Eu disse, cara, mas eu não vou assinar. Até tinha o caso mais engraçado era um cara que estava desenvolvendo um programa de incubação. E ele estava criando estratégia, era quase que tipo uma aceleradora, assim, mais focada num nicho. Daí ele queria que eu assinasse. Eu disse, cara, eu faço isso, como é que eu vou assinar o que tu quer? Então, vamos tentar construir junto, né? Eu acho que, e não de forma isolada. A gente tem, o que a gente comentou também no início, tem gente que não adianta, o cara é muito técnico, então ele sabe desenvolver o produto, mas não sabe vender. Isso acontece, às vezes o produto é bom, mas se tu não souber vender o produto, tu não vai conseguir vender o produto. Então, essa é uma outra característica, que daí eu digo que daí é uma composição de times, né? Como a gente tinha comentado. Tu tem que ter um perfil, isso estatisticamente dentro das empresas incubadas, acredito que em todas as incubadoras, a empresa que tem um time com um perfil de venda e um perfil de desenvolvimento, essa empresa cresce muito mais rápido do que empresas ou só com perfil de vendas ou só com perfil de desenvolvimento. Então, tem um pouco disso também. Uma coisa que a gente conversou aqui em umas edições anteriores é a diferença entre grupos de pessoas e comunidades, né? Uhum. A gente tem um monte de grupos de WhatsApp, por exemplo, que é um monte de gente que o único que usa os grupos é para publicar enfim, o evento que está produzindo, o produto que está promovendo, coisas assim, e consequentemente ninguém lê, né? É um novo spam, né? É um grupo de spam. E a comunidade, ela funciona diferente, existe essa interação, né? Inclusive, aqui o Luiz e o Afonso, eles movimentam comunidades muita interatividade, né? Reunião todo santo dia, conversa toda, presença todo santo dia, gente interessada no que está acontecendo. Será que não está faltando, de repente, mais disso, de formar essa ideia de comunidade? Eu acredito que sim, tá? Eu acho que hoje até um perfil do nosso empreendedor aqui é um pouco disso. Ele individualista, né? Ele é individualista, e isso a gente também tenta observar, até porque, na minha visão, por mais que seja uma empresa que possa ser sucesso, eu não vejo... Lógico, tem o lado benéfico de produzir renda, produzir emprego na região, mas é muito empreendedor, ele vem, ele suga tudo que o ecossistema pode oferecer, mas ele não contribui, né? Não que a pessoa tenha a obrigação de contribuir, eu acho que não, acho que isso vai de cada um, mas o objetivo dele é sugar tudo que ali pode estar te oferecendo, e, consequentemente, é isso que um pouco disso que a gente está falando. Ele vai entrar no grupo da comunidade para oferecer o produto dele, ele não vai fazer nenhum comentário, ele não... Quando tu pedir para compartilhar, ele não vai compartilhar, ele só vai olhar o dele, mas toda vez que ele manda alguma coisa, ele pede para te compartilhar. Ou tem alguma coisa que possa beneficiá-lo diretamente, daí ele participa, né? Não, ele nunca participa de uma ação coletiva, tipo, um evento para falar de inovação. Como é que diretamente vai beneficiar uma empresa? É difícil, a gente está trazendo conteúdo, né? Não está trazendo... mas... Daí ele não participa. Se é um evento de vendas para expor o produto, o cara tá lá com o stand montado. Então, essas pessoas, lógico, vai ter em todo o ecossistema tem,
é difícil da gente criar barreiras contra isso, e em muitos casos não tem que criar, às vezes é uma empresa grande que vem e auxilia de certa forma, mas a gente tem que tentar, sim, trabalhar mais coletivamente, né, e menos individualmente. Mas é complexo, dentro do dia a dia, às vezes não é simples. Até porque é uma visão meio incorreta, né? O cara que entra no ecossistema para vender, porque, de certa forma, se ele participa do ecossistema, ele vai ser beneficiado. Diretamente ou indiretamente, ele vai ser beneficiado, porque quem não é visto não é lembrado, né? E quando você participa de muitas ações, você acaba sendo visto o tempo todo. Então, você vira referência naquilo e gera autoridade naquilo mesmo indiretamente, mesmo sem estar com o standzinho montado lá. E até eu digo assim, quando ele vem só para vender, e tem muita gente que se aproxima, né, de entidades como a CIP, como o Inaitec, como o próprio Núcleo de Inovação, para vender ali, né? E, pô, lógico, a gente já tem um tamanho, uma maturidade de ecossistema, mas não vai ser aquilo que vai sustentar a empresa dele, né? Então... O cliente dele está fora de lá, né? Tá fora, com certeza. Não faz sentido. É um mercado muito pequeno. Estamos chegando já no nosso encerramento. Cara, eu tenho várias coisas para abordar, mas estamos no nosso final aqui. Acho que vamos abusar da generosidade do Diego e convidar, intimar, eu diria quase, para um próximo encontro, conversar sobre essas questões de empresários, de personalidades e ver como podemos trabalhar esse movimento como agregar, né, alguma informação para quem está pensando em empreender, quem está pensando na inovação como um todo, quem gostaria de entrar e não sabe como, buscar os caminhos, e na Tech tem os seus caminhos. E para encerrar, então, Diego, eu gostaria que tu desses assim, algumas coordenadas para quem está no ecossistema ou quem gostaria de entrar, como se contatar com a Inaitec, que coisas interessantes, linhas de crédito, coisas que estejam hoje assim disponíveis, que tu acha interessante ressaltar. Hoje, eu acho que a linha de crédito é bem legal, porque hoje, na verdade, ela atende realmente todo o ecossistema, não precisa ser só uma empresa vinculada à inovação, ela pode ser uma empresa tradicional, então está disponível para todo mundo. Basta entrar no site do Inaitec, www.inaitec.com.br, que tem lá crédito digital, ela vai conseguir acessar, vai preencher um formulário e vai ter acesso. Logicamente, isso vai ter uma avaliação, vai passar por um processo do próprio banco de avaliação financeira, se o que tu está pedindo tu vai ter capacidade de pagar. Então, não somos nós que definimos se vai ser aprovado ou não, é sempre o nosso parceiro banco, né? Isso eu acho que tá disponível para todo mundo. E o ecossistema, o nosso, ele é super aberto, a gente não tem barreiras para ninguém, é simplesmente se contatar, se conectar, e as portas vão se abrindo. Eu acho que até isso é uma questão bem diferente do nosso ecossistema. Alguns ecossistemas eles são mais reservados, tem quase que tipo um clubismo ali para te entrar. Tu precisa batalhar bastante assim e às vezes tu não consegue entrar. No nosso caso não, a gente se ele for bater na CIP, ele vai ser recebido, vai ser encaminhado para o Inaitec, se tiver a ver com o Inaitec, ele vai ser encaminhado, vai ficar na CIP. Se ele precisa de uma solução no município, o município vai receber. Ele também pode ir na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e as pessoas são bem abertas e receptivas. Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem, e de modo geral não temos medo de mostrar o que temos. A gente abre, entrega tudo, a gente faz o processo assim, esse é o formato que a gente avaliou que é melhor por causa desse problema e desse problema. Então, como ecossistema e gestão de ecossistema, eu acho que a gente é super aberto. Basta se conectar de alguma forma por WhatsApp, telefone, rede social, LinkedIn, e-mail,
até carta, né? Vai chegar lá no correio, a gente vai abrir, vai ler e vai responder, não tem problema. Tá mutado, Salinas. Opa, não, perguntava qual que foi a última carta que tu recebeu, hein? Normalmente é boleto, né, para pagar. Essas não falham mais. A gente responde, a gente paga, né? É mais fácil comunicação por sinal de fumaça do que por carta. Não, cara, os boletos, a grande maioria ainda chega pelo correio. Então tá, gente, vamos encerrando. Diego, muito obrigado pela disponibilidade, pela transparência. Tudo isso que acabaste de expressar, a abertura do Unitec, do ecossistema como um todo, é real. Eu já passei pelo Unitec, permaneço em contato. Estou hoje mais vinculado à CIP, mas tudo se conversa, tudo está disponível e basta entrar em contato e a porta se abre com o maior prazer, a toda uma abertura muito legal. Muito obrigado, então. Luiz, Afonso, suas considerações. Bom, da minha parte, parabéns pelo trabalho, Diego. Eu já tenho proximidade, a gente já se falou várias Conversa vezes. já. Mas parabéns pelo trabalho. Desde a primeira vez que eu te vi lá atrás, eu não sei nem se tu sabe, mas a primeira vez que eu te vi foi, na verdade, quando eu estava querendo procurar um emprego na região da Pedra Branca. Eu acho que tu recentemente está lá, assim, e tu foi lá e me indicou, tem uns... Aqui tem a lista de currículo, tal, você pode mandar para a lista, a gente encaminha. Esse foi o primeiro contato, acho que eu nem cheguei a comentar, assim, mas tu sempre foi um cara muito prestativo todo o trabalho, sempre deu todo esse suporte, seja pro o cara como dono de empresa ou como o cara que chegava lá para ser eu quero emprego, o que eu faço, onde eu vou, sabe? Então, assim, cara, parabéns mesmo, tá? Tipo, mesmo, assim, segue o trabalho que tu não tá aí à toa, né? Tu tá aí porque tu entrega, tu produz e tu agrega pro que a gente tá sendo construído aqui. Então, parabéns. Eu que agradeço aí. Eu vou confessar que realmente não lembro da entrega do currículo. Eu lembro depois, mas a entrega do currículo eu não lembro. Não. Mas bem, assim, Afonso. não é nada pessoal, tá? Eu não lembro de vários, né? Nada Não, é simples referência. Eu era um dos caras dos 500 que apareceram lá para entregar currículo, e depois eu era um cara para outra reunião. A referência é muda. Percebi a desavença pessoal, hein? Não tem nada disso. É contigo o problema. Eu acho que ele me odeia, cara. Eu senti isso, cara. Conseguiu o emprego ou não? Se não conseguiu, é porque daí nem encaminhou o currículo. Nem encaminhou, mandou lá. Ele olhou pra ti assim, não gostei desse cara. Jogou o currículo no lixo. É pra eu finalizar? Posso finalizar então? Posso mandar um tchau? Deve. Então tá bom. Muito obrigado pela participação, Diego, e pelo trabalho no Initec. E para você que está assistindo a gente, altere as suas senhas e habilite a autenticação em duplo fator. Um beijo e até o próximo podcast. Não esquece de dar um like nas vídeos do podcast, em tudo. Não esqueçam para pegar os próximos episódios. É isso aí. Até a próxima, legal, gente. Estamos disponíveis aí quando precisar e obrigado aí pelo convite. Um abraço. Vamos deixar os contatos, tudo aqui para acesso à Unitec e às instituições como um todo. Forte abraço, até o próximo episódio, gente. Valeu. Tchau.